Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um programa da Life and the Spirit Church News. Graça e paz, meus irmãos. Graça e paz, Samu. É nóis, meu brother. Tamo junto. Tamo junto. Meus irmãos, não sei se vocês perceberam, a gente ficou uns dias aí sem postar uns vídeos. Sim. Mas a gente fez isso por benefício do nosso programa, que a gente está fazendo uns programas novos, um formato diferente. A gente quer fazer o melhor para entregar o melhor para você. Com certeza. E temos novidade, por isso que a gente ficou esse tempinho para deixar o melhor. Né? Hoje, eu sei que muitos gostam também das nossas palhaçadas, mas hoje nós vamos tratar um assunto sério. Vamos falar isso aí, irmãos. Umas coisas muito sérias aqui com vocês. Testemunho. E outra, vamos já deixar com vocês já, nossos programas vão ser de 15 em 15 dias e vão ser postados todas as sextas-feiras às 10 horas da noite. Então, se vocês estiverem lá, não perca, ative o sininho e olha, que vocês não possam perder nosso programa, certo? É isso aí. E como o Samuel falou aí, pessoal, a gente tava até combinado, né, para trazer um personagem. Ô, rapaz. A gente tava tudo certo aí com o Noé, né? Eu acho que era Noé. Era. Só que daí ele falou, irmãos, por causa dessa pandemia, cancelaram 3 vezes já o navio dele. Aí ele não pôde vir, né? Mano Nil também, né? Ele falou que ia vir, só que ele chegou, ele foi fazer um show em outro país, aí teve que ficar de quarentena. Foi. Aí não deram para eles vir, irmãos. Mas pode ficar tranquilo, a gente vai trazer o pessoal aí, mas hoje a gente vai tratar de um assunto mais sério, né? Como o Samuel falou, a gente vai falar de um testemunho que aconteceu aonde, Samuel? Fala aí. Aconteceu nos Estados Unidos esse testemunho. Pensa num lindo testemunho de uma mulher. Eu não vou dar muitos detalhes para vocês não, para vocês não já pular essa parte. Mas olha, antes de nós contar o testemunho, a gente tem um convidado hoje. Especial, hein? Especial. Especial. Como que é? O menininho de ouro? Menino de ouro, Golden Boy. Golden Boy. Ele mesmo. Daqui a pouco nós chamamos ele. Então, olha, sem delongas, chama aí. Vamos lá, irmãos. Agora vamos aí, nesse quadro novo, nesse novo formato, edificando a sua fé. Vamos lá, Samu? Bora lá então, hein? Bora lá. Como o irmão Newton falou para vocês aqui, estamos no nosso quadro novo, edificando a tua fé. E como o Newton deu uma palhinha, aqui a gente vai ouvir a palavra de uma mulher paralítica. E aqui o narrador, ele contou a história dela e eu vou ler para vocês aqui agora. Uma mulher paralítica chegou de cadeira de rodas ao culto deste domingo nos Estados Unidos, numa igreja em Georgia. Saiu da igreja andando milagrosamente. Sua cura é mais um fruto de avivamento. Mas, Samu, deixa eu te cortar um pouquinho. Você falou de avivamento e eu quero só trazer aqui uma rápida palavra a respeito de avivamento. Porque muitas pessoas ainda se questionam a respeito do avivamento. Porque hoje em dia está cada vez mais difícil ver um avivamento, né? E eu quero trazer uma passagem que aconteceu no segundo livro de Crônicas. Aconteceu com o rei Josias, uma passagem que aconteceu com o rei Josias. E o rei Josias, ele foi responsável por um grande avivamento naquela época, naquele tempo. Só que para acontecer esse avivamento, para acontecer esse renovo, o rei Josias, ele teve que fazer o quê? Ele teve que destruir todas as imagens, todos os monumentos, todas as estátuas, tudo aquilo que tirava o lugar de Deus das pessoas. O rei Josias, ele teve que fazer isso para primeiro ter um avivamento, para trazer o povo para mais perto de Deus, para esse povo chegar mais perto do conhecimento, né? Então eu quero falar, irmãos, que hoje a gente tem que fazer do mesmo jeito. Para que aconteça um avivamento nos dias de hoje, a gente tem que tirar tudo aquilo que tira o lugar de Deus. Às vezes, irmãos, um celular, às vezes uma televisão, às vezes uma outra coisa, tudo isso, irmãos, para a gente ter um avivamento que aconteça nos dias de hoje, a gente tem que tirar tudo aquilo que tira a nossa atenção, tudo aquilo, irmãos, que tira o lugar de Deus nas nossas vidas, nos nossos corações. A gente precisa se livrar disso para que hoje aconteça um avivamento nas nossas vidas, né, Samu? Com certeza, com certeza. E olha, irmãos, que essa foi um dos milagres que aconteceram naquela noite, porque o narrador foi um milagre. E aqui está dizendo o relato dela agora. Olha para vocês verem. Acordei esta manhã e não queria levantar da cama de jeito nenhum. Estava cansada, não queria vir e algo me fez levantar. O Senhor contou a mulher. Deixa eu falar mais uma coisa, Samu. Assim como Samuel, né, leu a respeito do relato dessa mulher, falando que ela estava desanimada, que ela não queria ir para a igreja, né? Deus conhece os nossos corações. Ele sabe quando você está desanimado, quando você não está bem, né? E um relato desse também aconteceu na Bíblia, com
uma história parecida. Livro de João, no capítulo 5, também relata a história de um homem também que não podia andar, né? Que estava numa situação semelhante a dessa mulher, né? E Jesus chega perto dele e a gente percebe, irmãos, nessa passagem que ele também estava desanimado. Porque nessa passagem Jesus chega perto dele e pergunta para ele: você quer ser curado? Aí ele fala assim: é que não tem ninguém que me jogue nas águas, né? Então Jesus percebe que ele estava desanimado, porque ele estava ali e não tinha ninguém para ajudar ele, não tinha ninguém para jogar ele quando as águas eram movidas, né? Só que daí Jesus pega, irmãos, e fala para ele, fala assim, ó: levanta, tome sua cama e anda. Jesus fez um milagre na vida daquele homem. E assim, volta o ânimo da pessoa. A pessoa fica animada novamente, né? E é isso que acontece nas nossas vidas. Às vezes a gente está desanimado, a gente está para baixo, né? Mas tem Jesus, irmãos, que pode fazer um milagre na sua vida, pode te colocar para cima de novo. Nessa... E como o Nilton acabou de contar aqui, a história da mulher é quase igual. Vou contar para vocês. Eles foram para a igreja, conseguiram levar, e aqui o narrador conta como que aconteceu. Durante o mover de Deus na celebração, seu marido foi batizado com o Espírito Santo e começou a orar em línguas pela esposa, até que Deus lhe deu a cura e ela pôde levantar da sua cadeira de rodas e andar livremente pela primeira vez depois de quase 2 décadas. Não andava sem andador. Isso é o que ela fala. Não andava sem andador e cadeira de roda desde 2002, 2005. Não me lembro, já faz um tempo. Testemunhou a mulher recém-curada. A mulher curada decidiu entregar sua vida a Cristo e foi batizada nas águas. Seu filho, em seus 9 anos de vida, viu a mãe andar pela primeira vez. Também se entregou a Jesus e foi batizado junto com ela. Olha o tamanho do milagre, né, irmãos? O pastor Philip Friend compartilhou o testemunho da mulher em suas redes sociais e afirmou que o milagre foi apenas um realizado por Deus nos últimos cultos. Meus irmãos, olha o tamanho do milagre, olha o tamanho da bênção que aconteceu na vida dessa família, né? E tem uma história interessante a respeito disso. Irmãos, para que essa mulher fosse curada, Deus usou do marido dela. Deus primeiro batizou o marido dela com o Espírito Santo para que ele orasse por ela, para que ela fosse curada. Imagina, né? Irmãos, ó, o que acontece nas nossas vidas é que às vezes para a gente receber uma bênção, às vezes Deus vai usar uma pessoa do seu lado para te abençoar. E às vezes Deus vai usar a gente para abençoar uma pessoa que está do nosso lado. Essa mulher, para ela receber essa cura, Deus usou do marido dela. Deus batizou o marido dela com o Espírito Santo para que ela fosse curada, para que pelo intermédio dele, ele orasse pela sua esposa para que ela fosse curada. Olha só, irmãos, às vezes você está aí desanimado, mas fica tranquilo, que às vezes a sua bênção está do seu lado. Está do seu lado, tem algum irmão seu, tem um parente seu, e Deus vai usar dessa pessoa para que você seja curado. Deus às vezes vai usar da sua vida, vai fazer por intermédio da sua vida para que outra pessoa seja curada, para que outra pessoa recebesse uma bênção dessa. E olha só, irmãos, o filho dela, de 9 anos, viu a mãe andar pela primeira vez. pela primeira vez. Irmãos, Em e ele, 9 anos. em 9 anos, essa mulher entregou a sua vida e foi batizada. E o filho dela também foi batizado. Olha o milagre, irmãos. Essa mulher, ela voltou a andar depois de quase 2 décadas. O marido dela foi batizado com o Espírito Santo. E o filho dela e ela também desceram as águas e entregaram suas vidas para Jesus. Foram batizados mesmo, não foi batizado juntos. Foi batizado juntos, irmãos. Olha a bênção, irmãos. Imagine uma mãe e um filho ser batizados juntos. Meus irmãos. O narrador aqui, ele, no finalzinho, ele coloca uma emoção dele ali, dizendo assim: não consigo parar de pensar como Jesus curou esta preciosa mulher, ligada a uma cadeira de rodas por mais de 15 anos. Deus é bom todo o tempo. Meus irmãos, um testemunho mais forte que esse. Meu Deus. Irmãos, só que eu quero falar uma coisa. Isso aconteceu nessa igreja, que teve um avivamento. Esse avivamento também depende da gente, né? Isso tudo que aconteceu com essa mulher também é prova de fé, irmãos. Para que você receba a sua bênção, você precisa ter fé que você vai ser curado. Para você receber uma bênção, você precisa ter fé que você vai receber isso, né? E a respeito de fé também, né? Eu quero aproveitar esse gancho de fé, esse testemunho lindo que a gente falou aqui. Nas últimas quarta-feiras. É, irmãos.
Nas quarta-feiras tá tendo aí, né, Samu? Estamos tendo nas quarta-feiras aí. E olha, nas quarta-feiras nós abordou esse É? tema, a fé. Irmãos, foi, eu acho que nessa última quarta-feira que a gente comentou sobre fé. A gente está tendo uns estudos. Eu não vou falar muito não, né? Porque a gente vai deixar isso para o nosso convidado, que ele vai estar explicando tudo para a gente. Mas esses últimos cultos que a gente teve, essas últimas reuniões das quartas-feiras, foi relacionado à fé. Foi por isso que a gente aproveitou também e falou desse testemunho. Porque para essa mulher ser curada, ser liberta disso, ela teve que ter fé, né? Então, aproveitando esse gancho, eu quero chamar o nosso irmão. E aí, Cleito? Você, meu querido. Chega aí com a gente. Chega aí. Bora aí. Olá, pessoal. E como nós dissemos ali anteriormente, está aqui o nosso convidado, Cleiton. Cleiton, é um prazer você estar aqui com a gente. O prazer é todo meu. Graça e paz, Samuel. Graça e paz, Nilton. Graça e paz a todos vocês que nos assistem. É uma honra estar fazendo parte desse programa nesse dia. Muito obrigado. Amém. Opa, obrigadão. Irmão Cleiton, a gente abordou um assunto aqui no testemunho relacionado à fé. E como foi um assunto tratado na última quarta-feira, nos fala um pouquinho sobre fé. Exatamente. Na última quarta-feira nós estivemos aqui reunidos, como nós temos de costume todas as quarta-feiras, 7h30 a gente se reúne aqui, e nós falamos sobre fé, né, que é o assunto que está sendo abordado em Gálatas 5:22. E o interessante é que se você olhar na sua Bíblia, se você tiver algumas versões diferentes na sua casa, você vai ver que em algumas versões aparece fé em Gálatas 5:22. Em outras versões aparece fidelidade, não aparece fé. Porque fé e fidelidade estão associados um ao outro. A pessoa, quando ela está com a sua fé um pouco balançada ou um pouco afetada, afeta na sua fidelidade para com Deus. E a gente consegue ver quando a pessoa está com a fé bem alicerçada, ela consegue ser fiel a Deus. Se você olhar na história, que foi até uma história que o Mano Nil, ele trouxe uma rima uma vez, do Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, né, na fornalha de fogo ardente. Se você olhar para aquela história, eles estavam vivendo sob pressão naquele momento, porque eles estavam sendo ameaçados de serem lançados na fornalha. Era um momento muito delicado na vida deles. Mas eles tinham uma fé inabalável, e essa fé inabalável deles levou eles a serem fiéis a Deus. Ele falou assim, eles falaram, nós não nos dobraremos perante a estátua. O nosso Deus irá nos livrar da fornalha. E eles foram fiel a Deus. Se vocês também olharem para a história de Jó, Jó era um homem de fé, porque ele falou assim, eu sei que o meu Redentor vive. E ele foi fiel a Deus, porque a mulher dele disse assim, olha, nega esse seu Deus, amaldiçoa esse seu Deus. E ele falou assim, você fala como uma louca. E ele permaneceu fiel até o fim. Então, fé e fidelidade é algo que está associado, andam lado a lado. Quando a pessoa sente que já não está tão fiel a Deus como ela era antes, isso pode ser um sinal de que a sua fé está enfraquecendo. E nós devemos procurar o renovo da nossa fé dia após dia. Então vamos para a segunda pergunta. Quais são os temas estudados nas quartas-feiras? Bom, os temas são bem diversificados, né? Durante as últimas semanas nós estamos falando sobre fruto do Espírito e obras da carne. Então, como fruto do Espírito, a gente falou, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé ou fidelidade, que vai aparecer em algumas versões, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E também estamos falando sobre as obras da carne, que são manifestas quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa. Nós até falamos sobre porfia também na última quarta-feira, foi tocado sobre porfia, não, na penúltima,
e algumas pessoas falaram até assim, olha, eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra, porfia. Eu nunca tinha ouvido falar. Também não. Tá vendo? Então, às vezes a pessoa nunca ouviu a palavra, ela aprende o que é, aprende um pouco mais da palavra de Deus. Então, durante essas semanas, nós estamos falando sobre obras da carne e fruto do Espírito. Eu gostaria de deixar já um convite, né, para você que está assistindo, você que mora aqui na região, na Irlanda, na região de Clemores, e pode vir aqui às quartas-feiras, às 7h30, esteja com a gente. Está sendo um estudo bem descontraído, onde as pessoas participam, onde as pessoas expõem os seus pensamentos, o que elas acreditam, e tudo isso a gente vai trazendo para dentro da palavra de Deus, para a palavra de Deus corrigir o que está de errado dos nossos pensamentos e naquilo que a gente acha. Então, meus irmãos, os cultos de quarta-feira é culto de ensino, mas é um culto diferenciado. Fala a verdade, eu nunca congreguei numa igreja que tem um culto de ensino diferente igual tem aqui. É verdade. Né? A Live Spirit Church aí a gente tem um culto de quarta-feira que é bem descontraído, apesar de você estar aprendendo da palavra de Deus. O Cleito está trazendo sempre os estudos aí maravilhosos, né? Apesar de ser um culto de ensino, a gente aqui, ele deixa a gente participa, todo mundo fala seu pensamento, né, seu ponto de vista. Então não perca, assim como o Cleito falou, venha com a gente, venha participar desse culto de quarta-feira. Eu quero fazer mais uma pergunta para você, Cleito. É relacionada com como que são feitos os estudos, como que você faz para preparar esses estudos, como que é feito aí? Então, primeiramente foi escolhido o tema, qual seria falado, né, nessas quartas-feiras, falar sobre isso, sobre obras da carne e fruto do Espírito, porque é uma batalha constante do cristão, né, contra os desejos da carne. E quando a pessoa aceita Jesus, ela recebe uma nova natureza, mas ela não deixa de ter a antiga natureza, que é a natureza pecaminosa, a natureza adâmica que está dentro do homem. Mas ela recebe agora uma natureza espiritual, uma natureza de Deus. A pessoa recebe o Espírito Santo e agora vai viver numa constante batalha, né? O espírito contra a carne. Então é um assunto sempre atualizado, esse de obras da carne e fruto do Espírito, porque é algo que a gente está sempre vivendo e a gente precisa aprender como vencer os desejos da carne. Que nós terminarmos esse tema, nós teremos outro muito interessante também, a qual eu não vou anunciar agora, mas se você vier nas quartas-feiras, você vai saber qual que é o assunto a ser tratado. Eu estava aqui pensando, eu vou perguntar para deixar constado, mas já disse que Mas não. já falou que vai Tem deixar. que vir na quarta-feira. Aí fica o convite aí, viu, irmão? Aí, Cleito, deixa eu te falar, tem uma pergunta que eu queria fazer, não está aqui no script. Ele vai ter que cortar essa parte, que eu sei. Tô zoando, nem você não. Aí, deixa eu te falar, Cleito, a respeito desses cultos que você prepara, desses estudos, tem algum padrão? Você prepara, tipo assim, 4 quarta-feira você vai falar de um assunto, depois mais 2 de outro, 3 de outro, tem um padrão? Você faz isso ou como que você faz? Explica aí pra gente. Na verdade, eu tento fazer um planejamento, né? Tipo assim, de 4 quarta-feiras dentro de um tema, ou 5 ou 6. Mas o que acontece é que as pessoas, elas têm dúvidas, elas têm perguntas, e eu gosto de deixar as pessoas à vontade para perguntar, para tirar as dúvidas. Talvez o que seria tratado em uma aula, numa quarta-feira, não dá em uma quarta-feira. Então, a gente trata em 2 aulas. Por quê? Para deixar as pessoas bem à vontade. Se você vier na quarta-feira, você vai ficar bem à vontade, perguntar o que você quiser, né? E nós estaremos fazendo o máximo de esforço para tentar solucionar essas dúvidas, né? Porque também nós não sabemos tudo, né? A palavra de Deus, ela é muito ampla, né? E quem somos nós para conhecermos tudo? Mas nós fazemos o possível para tentar esclarecer as dúvidas. Então, se você tem dúvida, talvez dúvidas que possam ser simples, mas você fica intimidado de perguntar, né? Esteja à vontade aqui nas quartas-feiras. Irmãos, infelizmente está acabando a nossa entrevista com o Cleito, esse novo formato, né, da live do Spirit Church News, que nem a gente falou no começo, né, que nós ficamos um tempo sem postar alguns vídeos e tal, mas foi para isso,
né, irmãos, para fazer essa melhoria, para estar Sim. apresentando para vocês esse novo formato desse programa, assim como o primeiro que teve, né, o nosso quadro Edificando a Sua Fé. Aqui tem esse quadro que é a entrevista, né, que a gente chama o nosso convidado, que nem hoje foi o nosso convidado, Cleito. Cleito, muito obrigado. Eu que agradeço. Maravilha, Deus abençoe pelas suas palavras. Amém. Quero também agradecer você, Cleito. Muito obrigado aí. Eu que agradeço. Obrigado vocês pela oportunidade. Obrigadão, então. Gente, está se terminando aqui mais um Life do Spirit Church News. Então, até a semana que vem. Um grande abraço para vocês e tchau. Nós somos apenas uma igreja, nós somos uma Família!